Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Antes de mais nada, pedir novamente desculpas pelo sumiço, mas eu tive que fazer uma pequena cirurgia na boca, um problema dentário, mas tá tudo bem já tá tudo tranquilo. E aí li bastante nesse período, mas ainda não, eu não gosto de acabar de ler e fazer uma resenha ou coisa que o valha, né? Porque eu gosto de digerir melhor o que eu li, né? Então, breve vou fazer do que foi lido já. Li coisas disparatadas, como sempre, mas aí, para não ficar muito. Eu tinha que fazer um vídeo também sobre os Kindles novos, mas também não pude, tive problemas técnicos, depois eu faço. Devo fazer breve, se Deus quiser. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre livros que eu li pelo menos 3 vezes, que é um indicativo de que você gostou do livro, né? Na realidade, esses que eu vou fazer uma série, ao longo do tempo, de vez em quando eu volto com essa coisa das 3 vezes. Mas na realidade, os livros de hoje, um deles eu li seguramente umas 6 ou 7 vezes. O outro, do mesmo autor, umas 3 ou 4. O outro, umas 4. Esse aqui, o mínimo que eu li esse aqui foram umas 4 vezes. E são livros assim. Bom, não adianta eu ficar falando livros assim. Vamos falar sobre os livros. Bom, o primeiro, isso aqui é uma edição do Círculo do Livro, chamada Nem Só de Caviar Vive o Homem, do Johannes Marius Simmel, J.M. Simmel, como ele assinava. Era um escritor alemão que andou na moda nos anos 70, 80 e agora está num certo desaparecimento. Mas esse livro em especial, para mim, é um grande enigma. Esse foi o livro que eu talvez tenha lido mais vezes, eu li muitas vezes esse livro, que ele é muito divertido. E ele, teoricamente, se baseia numa história real. Eu nunca consegui achar uma informação confiável sobre o personagem do livro na internet. Foi feito um filme nos anos 50, que tem até no YouTube, mas está em alemão, e o meu alemão é um pouquinho fraco. Mas é um livro extraordinário. Do que trata esse livro? É sobre um banqueiro alemão, no livro chamado Thomas Levin, que ele é traído pelo sócio e é preso. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, esqueci do principal detalhe. A Segunda Guerra Mundial começando, ele é preso pelo serviço secreto alemão, pelos alemães, né, os nazistas, como sendo um traidor, um ladrão, um golpe que o sócio armou e jogou para cima dele. E aí, ele, por ter muitos contatos como banqueiro, muitos contatos no mundo, um cara muito instruído, várias línguas, os alemães o convencem a se tornar um agente secreto a favor deles. Ele é alemão que tinha um banco em Paris. Aí ele, assim, a falta de coisa melhor, aceita, mas já achando que isso é uma maluquice que vai passar. E ao aceitar, né, ele é designado para uma missão que ele ignora totalmente, vai tentar voltar à vida dele, mas é preso pelos americanos. E depois pelos ingleses, e pelos franceses, e pelos alemães. Ele foi preso durante a guerra porque ele trabalhou para todos os lados sem trabalhar para nenhum. Repito, fazendo de conta que isso é uma história absolutamente verídica, para não ficar toda hora, segundo o autor, tal. Ele tinha apenas um código: não matar ninguém, não gerar morte. Então, ele trabalhar, por exemplo, foi trabalhar na resistência francesa, com a resistência francesa, se fingindo de um inglês. Mas para que ele foi fazer lá? Para que não aquela célula da resistência não fizesse nada. A ideia dele era que ninguém morresse por culpa dele. Então ele engana todo mundo o tempo todo. É uma história sensacionalmente bem feita, bem escrita, um personagem fantástico. Eu gosto muito desse livro. Como eu falei, essa é uma edição antiga do Círculo do Livro, se encontra em sebos por aí. E altamente recomendado. O segundo livro, que eu resolvi que seja do mesmo autor, porque estava na estante também, ao lado dele. Então eu lembrei, poxa, esse aqui eu li umas 4 vezes, pelo menos. E ele se chama Ainda Estamos Vivos, do mesmo Johannes Marius Simmel, J.M. Simmel.
é a história de também pretensamente uma história verídica, não sei o grau de verdade dela, chamado Jacob Foreman, que de soldado raso na guerra se transforma num industrial milionário. E é uma história muito legal, porque o cara é um grosseirão, um cara muito simples e que se mete nas maiores confusões na guerra e no pós-guerra por conta do enriquecimento dele, que ele dá golpes tal, e enriquece, mas dá golpes assim, dentro da lei, ele não é um escroque, é um esperto que vai se dando bem, aquele cara que tem a sabedoria das ruas. Recomendo muito esse livro também está esgotado por aí, mas tem estante virtual, sebo, Ainda Estamos Vivos. É um livro também que você lê é um livro grosso, é um livro meio grossinho. Ele tem 770 páginas. Eu não costumo contar a página de livro, eu já falei uma vez aqui, quanto mais página, melhor, eu gosto de livro grosso. Mas eu reparei que os booktubers, eles têm o hábito de dizer, olha, isso é um livro grande, tal. É um livro grande. O anterior, o Nem Só de Caviar Vive o Homem, ele tem 525 páginas. Eu acho um tamanho assim razoável. Eu não chamaria isso aqui de um livro grande. Mas são dois livros assim muito divertidos. O terceiro, para ainda ficar no campo da época da guerra, mas é totalmente diferente. Esse aqui já é um clássico da literatura, num certo aspecto, que é o Ardil 22, do Joseph Heller. Este livro tem um filme sensacional, acho que é com Alan Arkin. Esse livro é bem a coisa do absurdo da guerra. É um livro um pouco nonsense, né? Porque, de cara, o que é o Ardil 22? Se você ficar maluco, você pode pedir dispensa e sair fugir da guerra. Isso aqui se passa na Segunda Guerra Mundial. Assim, bom, fiquei maluco, tô louco, então posso pedir dispensa. Mas, eis aí o Ardil 22 do regulamento. Se você pede dispensa, é sinal de que você não é maluco. Então fica esse círculo vicioso. É um livro extraordinário. Ele conta a história do Yossarian, não sei como pronunciaria, e o pessoal que está à volta dele. Então você tem o Major, tem o Major Reticências de Coverley e por aí vai. Uns personagens completamente alucinados. É uma alegoria assim, dos absurdos da guerra, né? E essa edição também do Círculo do Livro, que eu gosto muito dessa capa, sempre gostei muito, né? E também tem isso. E as pessoas vão enlouquecendo porque, para você poder voltar para casa, no caso ele é um piloto, aviador, você precisa completar 20 missões. Quando ele faz 19, aumentam para 22. Quando ele faz 21, aumentam para 30. Quando ele faz 29, aumentam para 35, e assim vai. E ele vai enlouquecendo e fazendo as coisas mais absurdas para não pedir a dispensa por ser louco, mas para mostrar que está louco, né? E todos estão loucos, no fim das contas, né? Assim, é fantástico o livro, você não consegue parar de ler. Esse autor, o Joseph Heller, tem vários outros livros muito interessantes. Ele é um autor clássico já, americano, assim, dos anos 70, por aí, assim, ele fez muito sucesso. Tem um outro livro dele que eu gosto muito, chamado Gold Vale Ouro, né, que em inglês é Good as Gold. Tem um livro em que ele fala, ele teve uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré, então ele conta a maneira como ele se curou disso. É um livro também muito, muito tocante. Em suma, é um grande escritor. Aí o título tem uma curiosidade. O nome do original do livro era Ardil 18. Só que na mesma época, um escritor sobre o qual eu vou falar brevemente, Leon Uris, escreveu um livro chamado Mila 18. Mila 18 é o endereço onde se passava a história dentro do gueto de Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial, novamente. Aí ele, para não ficar com o nome parecido, Mila 18, Ardil 18, ele mudou para Ardil 22, que, repito, é um livro, esse sim. Os outros dois que eu me referi são livros de aventura. São livros que não vão te acrescentar nada, a não ser, talvez, no livro do Nem Só de Caviar Vive o Homem, o Thomas Levin, ele é um cozinheiro amador, então no meio do livro tem receitas. Então,
sim, talvez você aprenda alguma coisa ali, mas são livros para divertir, não são livros para te acrescentar muita coisa. O Ardil 22 já é uma coisa mais clássica, uma coisa mais profunda, com mais substância, né? E o último livro de hoje, desses que eu li, esse aqui eu também li umas 4 vezes, também um dos meus favoritos, um dos livros mais lindos que eu já li, e muito emocionante, que também é de muita aventura, mas que também tem conteúdo, é O Contato, do Carl Sagan. É um livro infernalmente bem escrito. É a história de um belo dia, a humanidade recebe um sinal vindo do espaço. Um sinal claramente inteligente. Você existe, isso é fato, existe no mundo um negócio chamado SETI, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. E eles ficam buscando sinais que venham do espaço que possam ser considerados sinais inteligentes, não meramente ruído cósmico. Nesse livro eles recebem uma mensagem, claramente uma mensagem. E aí eles vão tentar codificar essa mensagem, né? E aí eu não sei até onde eu posso ir para não ser spoiler, né? Mas eles decodificam a mensagem depois de alguns sustos, e na mensagem tem um plano para você construir uma nave espacial. E a nave é construída, e aí tem as peripécias da história. Isso também virou um filme muito bacana com a Jodie Foster, um livro que vale a pena, um filme que vale a pena ser visto também, mas, sim, sem querer ser pedante, o livro é melhor, né? Tem muita essa coisa pedante, não, o livro é muito melhor, porque o filme é besteira, tem filme que é até melhor do que o livro. Mas nesse caso são dois livros, dois objetos, a história é muito similar, não tem tanta diferença assim, mas tem algumas, mas não chega a ser dramática a diferença no sentido de mudar a compreensão do livro, mas é um livro muito bonito, que o Carl Sagan, ele se dizia cético quanto à possibilidade. O Carl Sagan, não sei se vocês conhecem, foi um dos grandes cientistas e incentivadores da ciência no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Ele fez a primeira série Cosmos, né, em que ele fala dos planetas, do universo, etc. Hoje o trabalho dele, o seguidor do trabalho dele é o Neil deGrasse Tyson, que faz um trabalho magnífico também de divulgação científica. Então, assim, nesses períodos de Terra plana, um livro que é de ficção científica, uma ficção despudorada, mas escrita por um cientista muito sério, um cara que tem uma responsabilidade extraordinária no sentido de ter feito o nosso mundo melhor. Morreu muito jovem, mas a luta dele de divulgação da ciência, de luta pela ciência é fabulosa, merece ser visto. Tem um outro livro do qual eu sei, tem vários livros dele, mas um outro que eu gosto muito pessoalmente é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu tenho ele aqui, não sei se ele está fácil de pegar, porque, claro, eu não me organizo antes, eu faço tudo de memória. Peraí, deixa eu ver se ele está aqui à mão. Não, ele não está à mão. É uma pena. Mas é um bom livro. É um livro que fala de como as coisas mudam, né? Porque a ciência, ela tem isso, né? Quando começa a ciência, ela não começa na prática, né? Tudo era Deus ou os deuses. Aí a ciência, aí o cara estuda um pouco e descobre, não, peraí, aquele barulho que vinha do céu, aquela luz que vinha do céu, não era Deus, não era um Deus. Aquilo é uma descarga elétrica e tal. Então, Deus era tudo ali, deuses eram tudo. Aí, diminui um pouquinho, o campo de Deus, entrou a ciência aqui. Aí a pessoa descobre que, bem, a Terra não é redonda, a gente está não é chata, é redonda, a gente está aqui preso por um negócio chamado gravidade. Aí Deus já... E eu não estou aqui fazendo uma questão antirreligiosa, eu estou fazendo uma coisa anti-ignorância. Ou seja, você acreditar em Deus, em deuses, não tem nada de errado, pode ser até muito bom. Mas quando essa crença em Deus se transforma em obscurantismo, como no caso de Terra plana, quando você começa a achar que certos presidentes são enviados de Deus e não sei o que, aí você, entendeu? Você está entrando numa seara perigosa.
Então, esse livro vai mostrando a evolução da ciência, derrubando crendices, etc. Isso é muito positivo, né? Porque se Deus existe, ele não vai ficar zangado com você por não acreditar nele. Se Deus existe, ele é bom e ele é perfeito, ele não vai ser aquele Deus vaidoso que precisa ser venerado, ficar de joelhos para ele, mesmo porque já ficou claro que isso não deu muito certo. As civilizações foram sendo destruídas e ele não teve pena. Então é sinal de que não tem muito a ver com ele, né? Com esse Deus. Então, se é um Deus bom, um Deus bondoso, um Deus que tem alguma função lá em cima, ele não vai ficar minimamente zangado com você por não acreditar nele. Você, quando morrer, chegar diante dele, se você acredita nisso, não é o meu caso, mas ele vai dizer, pô, se eu não acreditava em mim, olha eu aqui, eu sou um cara legal, tal. Ele não vai te jogar para o inferno, né? Vamos deixar de ser bobos. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Todos esses livros você encontra na estante virtual, encontra nos sebos, e valem muito a pena. É diversão garantida, sendo aqui o Ardil 22 e o Contato do Carl Sagan, além da diversão, tem um conteúdo aí que é bom ser digerido com calma, mas todos os 4 valem muito a pena. Então, obrigado aí pela atenção, obrigado por terem assistido. Compartilhem o vídeo, apertem o botãozinho de joinha lá, o joinha. Aperta o joinha, se inscreve no canal, comenta, como eu falei, só sai comentário no dia do vídeo, depois não sai mais. Então vão comentando, voltem, apareçam para um cafezinho, que eu gosto muito, tá bom? E divulguem também, mostrem para os amigos, como o pessoal antigamente do teatro dizia, se gostou, avise para os seus amigos. Se não gostou, avise para os seus inimigos. O importante é avisar. Tá bom, gente? Um abraço para todos aí. Até mais.